Eu não sei se você sextou. O que não tem sextado nunca é o Brasil. Chega o fim de semana, mas não chega o sossego, porque, como eu sempre digo, de tédio a gente não morre. Eu sou Marilis Pereira Jorge, este é o canal Meio. Você conhece o Meio? O Meio é uma newsletter que você recebe todos os dias às 7 da manhã. São 8 minutos de leitura com todas as informações que você precisa para começar o dia. Se você está chegando por aqui agora, se inscreve aqui no canal, é de graça. Aperte o sininho para receber as notificações dos vídeos e já deixa um joinha. Joinha é coisa meio tia Neide, né? Joinha. Agora vamos embora para o resumo da semana. Eu não sei se você viu essa, mas a Câmara aprovou urgência do projeto que cria o Dia Nacional do Cristão. Desemprego, fome, violência, nada disso. Prioridades, né, amores? 77 dias. O timing do Bolsonaro não é impressionante? Foi o tempo que ele levou para fazer uma declaração para os ucranianos. Ele falou o seguinte: não queremos mortes, queremos paz. Para quem até hoje não entendeu a importância da vacinação em massa no combate à Covid, 77 dias até que foi rápido, hein? Você talvez se pergunte por que os militares estão nesse barco com Jair Bolsonaro ali, né? Firme e forte. Vou dar uma pista. Os generais Ramos, Braga Neto, Heleno e Mourão estão na lista de beneficiados por uma portaria do governo que pagou até R$350 mil a mais por ano, com um acúmulo de salários, aposentadorias, acima do teto constitucional. Não parece uma boa explicação? A mudança de lei de improbidade administrativa livrou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, das acusações sobre a falta de oxigênio em Manaus. Se deve lembrar desse pesadelo. A nova lei prevê que improbidade só existe em caso de dolo, quando há intenção de dano por parte dos gestores. Eu vou deixar aqui uma pergunta para a gente pensar. Dados do Ministério Público de Contas mostram que mais de 30 pessoas morreram naquele absurdo que aconteceu em Manaus. A gente sabe que o Pazuello foi avisado que Manaus ia ficar sem oxigênio. É possível dizer que não houve intenção de deixar que aquelas pessoas corressem risco de vida? E agora eu quero entrar nos assuntos para a gente falar um pouquinho mais sobre eles. Qual é o melhor investimento nos dias de hoje? Todo mundo fica se perguntando, né? Dólar, ouro, bolsa. Gente, nada disso. O melhor negócio é guardar dinheiro dentro da mala do filho. Mesmo com um bom salário de R$9 mil, você consegue economizar quase R$2 milhões. R$1.800.000 para ser mais exato. Foi o que a polícia encontrou dentro de uma mala no quarto do filho da delegada licenciada, é bom deixar claro, Adriana Belém, aqui no Rio de Janeiro. Atualmente ela ocupava um cargo de assessora da Secretaria Municipal da Prefeitura do Rio. Rio de Janeiro não celeiro de talentos para investimento? Olha os filhos do presidente aí cheios de casas, né, a conta bancária recheada. Não é impressionante? Em 2020, Adriana Belém deixou o cargo depois que o seu braço direito na unidade e chefe do setor de investigação, Jorge Camilo Alves, foi preso na Operação Intocáveis 2. Naquela ocasião, ele foi um dos 33 detidos na operação contra a milícia de Rio das Pedras, que fica aqui no oeste do Rio de Janeiro. O Camilo Alves foi flagrado em conversas telefônicas com Rony Lessa, o PM reformado, réu pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que aconteceu em março de 2018. Não dá para entender quando as pessoas falam que todo mundo se conhece no Rio de Janeiro? Só no Instagram, a deputada tem conta verificada, tem 160 mil seguidores, uma vida de ostentação, inclusive com posts recentes sobre a festa de aniversário do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é candidato à reeleição. Tem fotos aí com jogadores de futebol, com pagodeiros, com artistas. É aquele suco purinho de Rio de Janeiro. Mas o melhor é o vídeo da campanha da delegada em 2020, quando ela concorreu a uma vaga de vereadora pelo PSC, o Partido Social Cristão. E hoje eu estou aqui disposta a meter o pé na porta sim. Vamos acabar com essa sacanagem, com essa roubalheira. Basta!
Basta. Eu tenho um filho, eu não quero que meu filho seja criado no meio dessa bandalheira, assim como eu não quero que os filhos de vocês sejam criados nessa bandalheira que aí está. Vamos acabar com essa roubalheira. Chega, gente. Estou aqui disposta a meter o pé na porta. Vamos meter sim e acabar com isso. Não dá para acreditar, gente. Parece num roteiro ninguém escrever isso, porque ninguém ia acreditar. E para completar essa história mirabolante, quem vai defender a delegada é a advogada do senador Flávio Bolsonaro. Tá tudo em casa. Eu tenho uma frase fixada no meu Twitter que diz o seguinte: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a vida. Essa é uma frase da Simone de Beauvoir. Eu tenho me lembrado dela em várias situações. Ela serve para a questão que eu trouxe na semana passada sobre o aborto nos Estados Unidos e vale também para esta semana. Por um decreto que foi divulgado pelo Talibã, o grupo fundamentalista islâmico que governa o Afeganistão, as mulheres terão que usar burca em público. A burca é aquela vestimenta que cobre inclusive o rosto das mulheres, diferente do hijab, a roupa que as afegãs estavam mais acostumadas a usar. Eu quero dar uma explicação rapidinho do que tinha nesse decreto. Eles dizem que era para evitar provocações ao encontrar homens que não são parentes masculinos próximos. E acrescentava o seguinte, que se as mulheres não tivessem nenhum trabalho importante fora, era melhor que elas ficassem em casa. Isso, gente, é mais um sinal gravíssimo de que aquelas promessas que o Talibã fez quando eles tomaram o poder em agosto do ano passado, de não tirar os direitos das mulheres, eram só promessas. O país que já estava devastado por inúmeros conflitos, perdeu a maior parte da ajuda financeira internacional, enfrenta desemprego, enfrenta aumento do custo de vida, mas a gente tem visto que a prioridade desse governo tem sido estabelecer regras de conduta e de vestimenta para as mulheres. Desde março, as mulheres, isso é uma coisa inacreditável, desculpa, eu fico realmente chocada. Desde março, as mulheres só podem embarcar num avião na companhia de um homem. Tinha uma promessa, quando eles tomaram o poder lá em agosto, que as meninas iam ter permissão de frequentar a escola, mas agora a informação é de que as instituições para as meninas serão abertas só quando forem aprovados os códigos de vestimenta apropriados. Esse comunicado, gente, foi feito na semana passada pelo Ministério para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício. Esse ministério substitui o ministério que existia antes, que é o Ministério de Assuntos da Mulher. Isso aconteceu depois que o Talibã assumiu o poder. Eu me lembro que nessa época o mundo parou para falar sobre o assunto, mas lá mesmo eu falei que, infelizmente, a gente ia se mobilizar, a gente ia ficar falando sobre a situação das mulheres afegãs, mas que tudo isso ia ser esquecido facilmente. Não porque a gente é um bando de gente insensível ou porque não nos preocupamos, mas porque a gente também está aqui sendo atropelado por crises no mundo todo, inclusive por uma crise democrática aqui mesmo no nosso quintal. Hoje as pautas estão bem femininas, né? Estou falando de mulher no programa todo, mas eu acho que é importante a gente falar, e essa notícia é uma notícia relevante. Eu tenho batido, gente, nessa tecla desde antes da eleição de 2018, que o voto feminino vai ser cada vez mais decisivo. Nesta quarta, 10 de maio, uma pesquisa da Genial Quest mostrou que se dependesse apenas do voto das mulheres, o ex-presidente Lula continuaria na dianteira e venceria já no primeiro turno. Lula venceria o Bolsonaro com 51% dos votos contra 22% e já levaria no primeiro turno. Entre os homens, tem uma vantagem menor sobre o Bolsonaro. Ele tem 42% contra 28%. O Bolsonaro sabe que precisa combater a rejeição. Não é à toa que ele escalou a primeira-dama como cabo eleitoral. A Michelle, que teve uma participação pífia nas eleições em 2018, a gente quase nem se lembra dela, ela foi para a TV no Dia das Mães falar aí dos feitos do governo, o que deveria ser considerado crime eleitoral, porque é, obviamente, campanha antecipada. Todo mundo sabe já que o Bolsonaro quer que a Michelle comece a viajar pelo país na tentativa de amenizar essa imagem que ele tem, que é fortemente atrelada a episódios masculinos.
por culpa dele. Para vocês terem uma ideia, em 2018, 49% das mulheres disseram que não votariam em Jair Bolsonaro de jeito nenhum, segundo uma pesquisa do Datafolha. Entre os homens, o índice era de 38%. Numa pesquisa que foi divulgada em março, 60% das entrevistadas disseram que não querem nem saber da reeleição do presidente. A grande questão é, Michele Bolsonaro vai abraçar as bandeiras que fazem diferente na vida das mulheres, principalmente das jovens e solteiras, que são já, sabemos, uma força eleitoral? Eu estou falando de igualdade salarial, estou falando de direitos reprodutivos e de fim da violência doméstica. Para e pensa, eu posso apostar que não é por aí. Dentro das bolhas progressistas de esquerda e de centro-esquerda, a percepção sobre o eleitorado de Jair Bolsonaro é o estereótipo do tio do pavê, aquele velho e rico. Aquele tiozão sem noção que consome muita notícia falsa, passa o dia em aplicativos como o Telegram, que virou um reduto bolsonarista e compartilhando desinformação. Mas se a gente colocar o nariz para fora dessa bolha, vai se espantar que não é bem assim. Em 2018, o Telegram estava instalado em 15% dos celulares e em janeiro deste ano, esse número deu um salto para 60% dos aparelhos. 15% dessas pessoas participam de grupos políticos, mas a presença mais constante é de jovens entre 16 e 29 anos. O percentual é de 14% entre adultos entre 30 e 49 anos e acima dos 50 anos são 12% os que estão ali no aplicativo falando de política. Sobre o recorte de renda, e por isso é diferente do que a gente pensa nessa bolha, os maiores usuários do Telegram que estão ali falando sobre política, além de serem jovens, são da classe C, D e E. A única percepção correta dentro dessa nossa bolha é de que os homens são os maiores engajados nos grupos políticos. Isso tudo é interessante por quê? Porque derruba muitas convicções erradas e faz a gente entender melhor quem é o eleitor que está se mobilizando pela reeleição do Bolsonaro. E não é só a galera que participa de motociata. É bom a gente ficar de olho. É isso mesmo que você viu nas redes sociais. Eu tô rindo aqui sozinha. Só 3% dos homens se acham feios. Calma que piora. 28% dos entrevistados se acham mais inteligentes do que a média das pessoas. Foi uma pesquisa feita pelo Instituto Ideia. Eu achei muito curioso, e aquela brincadeira que a gente sempre vê as pessoas fazendo, que a autoestima do homem, qualquer homem, hétero, homossexual, pansexual, bissexual, a autoestima do homem precisa ainda ser estudada pela NASA, porque, gente, não é possível. Vamos embora pro nosso café? Gente, muita mensagem. Super obrigado pelos elogios, pelas críticas. E eu já vou começar por uma crítica. O Alexandre Cunha escreve o seguinte: da nossa bolha ou da sua bolha, Marilis? Por causa desse quadro que a gente tem que chama Fora da Bolha. Você tem um pouco de razão. Tem um pouco a ver com o universo que eu vivo, que é um universo mais progressista, que é um universo que é parecido com muita gente que acompanha o meio, que me acompanha nas redes sociais, e a gente costuma achar que a nossa opinião é a opinião dominante, não é isso? Então, eu estou olhando para fora da minha bolha e tentando mostrar também para quem vive nessa bolha aí que eu transito, o que está fora dela. Mas você tem razão, eu vou tentar, inclusive, falar de outras bolhas. Twitchist, não sei quem é. Eu gosto mais quando tem nome, hein, gente? É bacana quando tem um nominho ali pra gente saber que é uma pessoa de verdade, com nome e sobrenome. Mas vamos lá. Marilise Time, sugiro não trazer comentários de trolls no vídeo. Ser notado é o alimento preferido deles. Sim e não. Eu acho que a gente também tem que trazer de vez em quando, expor mesmo essas pessoas que estão na internet e transformam a internet num lugar pior. Mas eu prometo que vão ser exceções e eu vou selecionar bem selecionadinho.
E esse comentário tem a ver com a Giovana Chiconini, que fala o seguinte: a Marilis podia apresentar o programa com um saco de pão na cabeça, que eu ainda ia parar para ouvir. Eu amo as análises dela. Giovana, super obrigado. É exatamente o que eu quero. Eu tô aqui para conversar com vocês, não tô aqui para tentar fazer um desfile de beleza. Vamos para a próxima. O canal da Fátima Augusta fala o seguinte: a nova iluminação valorizou ainda mais seus olhos. Olha, sobre a questão do aborto nos Estados Unidos e vendo o que está acontecendo aqui em relação à pauta de costumes, me peguei pensando que o mundo de Gilead, do Handmaid's Tale, que é o conto de Aya, não é tão distópico assim. Temos que manter os olhos bem abertos. É isso que eu falei hoje no vídeo sobre a gente estar sempre vigilante. E o Diogo C traz uma observação que eu acho bem pertinente sobre o vídeo da semana passada. Ele fala: enche muito o saco ouvir as pessoas chamando o Bolsonaro de conservador. Ele não é conservador, é reacionário, retrógrado, antiquado. A única coisa que ele quer conservar são os esquemas criminosos da família. Tô com você, eu chamei o Bolsonaro de conservador. Bolsonaro não tem nada de conservador, ele é exatamente isso que você está colocando. O conservadorismo é uma linha política também, é uma linha social, e tem gente muito boa no conservadorismo, por mais que eu discorde do que essas pessoas pensam, do que essas pessoas pregam. Mas dentro da democracia, o conservadorismo tem o seu espaço ali. O Bolsonaro não tem nada de conservador, ele é exatamente isso que você falou. E o César Camilo Alves Pelzer fala o seguinte: quanto ao comportamento do Ciro, entendo que é a altura do que o Bolsonaro está estimulando. Não iremos com flores com quem nos recebe com chicotes. Essas eleições são um marco na civilidade e a barbárie que venceu em 2018 e quer se perpetuar. Eu discordo de você. Eu acho que os candidatos não podem cair nessa armadilha que o Bolsonaro joga aí para eles o tempo todo, que é justamente trazê-los para um debate também violento, para um debate que não é um debate, é só uma troca de acusações, e o Ciro agiu muito mal, xingando a mãe de uma pessoa, de um bolsonarista que estava ali provocando, inclusive colocando uma pessoa que não tem nada a ver com o Pato, que é a mãe do bolsonarista. A dica que eu vou dar talvez não seja nem tão novidade, mas é que eu acabei de ver, que é o Inventando Ana. Eu sei que tá super na moda essas séries aí de golpistas, de manipuladores. Eu acho a história dela muito interessante. Eu acho que vale a pena ver. Eu acho que é meio chato, podia ser um pouco mais curto essas séries, às vezes se alongam demais, mas é uma série muito interessante contando uma história real de uma guria que foi para Nova York e acabou enganando a alta sociedade nova-iorquina, que envolve artistas, formadores de opinião, influencers, todo esse mundo da moda, que caíram ali igual um patinho nas coisas que ela inventou. Eu fico por aqui, um bom final de semana para vocês. Agora, sextou mesmo, hein?